Olá a todos! Como é que vocês estão? Como é que nós estamos? Helder Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel. Neste 1º de fevereiro, começou o mês 2025, um sábado, dia chuvoso, choveu muito durante a noite toda, agora uma chuva fraca e constante por volta aí de 22 graus na capital paulista. Bom, hoje eu quero trazer ao canal o modo Pepe Escobar. Vai ser a nossa fonte de hoje. Aliás, recomendo as entrevistas, artigos e o canal do Pepe lá, o Pepe Café, que agora vai ter uma sessão também de perguntas e respostas. Então vamos ao preâmbulo. No final da década de 70, Donald Trump, com 30 anos, extremamente arrogante como sempre, recém-casado com Ivana em 1977, entrava e saía da glamourosa discoteca o Estúdio 54, o grande point da década, né? Década que viu os Bee Gees, os embalos de sábado à noite com John Travolta, época da disco music, né? Bom, então veja só, Trump é agora o DJ, né? Que ele está transformando o planeta inteiro numa pista de dança do Estúdio 54, só que agora é na Casa Branca, né? Então temos aí o espetáculo do som e da fúria de Trump. É uma avalanche de ordens executivas, sessões de fotos, truques teatrais, manchetes, manchetes, manchetes. Cada sorriso e carranca são transformados em munição explosiva pela mídia atlanticista. Os espectadores famintos por sangue e por bravatas. Mas vejam, também tem sucesso, já está mostrando serviço. A guerrinha com a Colômbia foi resolvida em um só dia, bastando umas palavras de condescendência, como se estivesse fumando um cachimbo da paz lá com o Petro, né? O MAGA, o Make America Great Again, disse que venceria a guerra proxy na Ucrânia em 24 horas. Ora, a Rússia não é a Colômbia, né? Já virou 100 dias, né? Diz que daqui 100 dias consegue a paz com a Rússia. Bom, o MAGA disse: se não resolverem esta guerra, vou impor tarifas terríveis à Rússia, impostos infinitos e grandes sanções. Mas por quê? Ora, porque você sabe, eu amo o povo russo, eu amar o povo russo. Bom, e a Rússia está bastante acostumada com sanções terríveis, impostos e sanções, não é verdade? Será que vai funcionar? O MAGA se gaba de que os Estados Unidos são um mar de petróleo e de gás. Será que são? Eu acho que não, hein? Por isso ele vai pedir à Arábia Saudita e à OPEP baixar os preços do petróleo, porque se o preço do petróleo cair, termina a guerra da Ucrânia. Termina a guerra da Ucrânia. Será que vai baixar o preço? E será que baixando o preço termina a guerra da Ucrânia? Assim por decreto? De certo, a OTAN não vai parar de enviar mísseis e mercenários se terminar a guerra da Ucrânia, hein? Vai continuar enviando, né, para o melhor comediante da região. Todo mundo sabe quem é, o Zelensky, né? E o Trump é o melhor comediante do mundo, está num outro status, está num outro nível. Veja, o rei de Nova York fará os maiores cortes de impostos da história dos Estados Unidos. Bom, é claro, porque se ele vai taxar todo mundo, vai encarecer o custo de vida para o americano médio, então ele precisa cortar impostos, né? Veja, os Estados Unidos podem fornecer o gás, né, para a picanha da Europa, claro, com uma margem de lucro enorme, né? O país do tio Trump não precisa do Canadá para fabricar carros e enviar petróleo e gás. Veja, as enormes reservas de petróleo e gás dos Estados Unidos garantem o America Great Again, né? Sem dizer que é a capital mundial de inteligência artificial, apesar do DeepSeek, né? E também o paraíso das criptomoedas, para a alegria aqui do nosso 38, não é verdade? Os Estados Unidos têm mesmo muito gás para as necessidades domésticas, mas outra coisa é exportar em larga escala para a Europa. Por isso é que ele tem que pilhar os seus aliados, né? Os seus melhores aliados, e também os seus não aliados, né? Ele vai tentar meter a mão grande nas reservas do Iraque, da Síria, da Venezuela, do México, do Irã. Será que ele consegue? Será que ele consegue também meter a mão nas reservas russas? Talvez por isso ele precise fazer a paz lá o quanto antes, né? Veja, não há instalações de liquefação suficientes nos Estados Unidos para abastecer a União Europeia.
Por isso, a Europa continua muito dependente do GLP, o gás liquefeito de petróleo russo e também de outras fontes. Veja, desde que a CIA sabotou os grandes gasodutos, os Nord Streams, a Europa vem sofrendo aí com um aumento constante do custo de vida e o custo da energia, né? Bom, o Rei de Manhattan 2.0 tem três grandes desafios. Então vamos agora à parte propriamente geopolítica do nosso vídeo. Feito este preâmbulo, vamos lá. Três grandes desafios os Estados Unidos têm. Primeiro, a guerra tecnológica contra a China. Eu vou falar melhor sobre esse tema amanhã. A guerra geoeconômica contra a maioria global, contra os BRICS, contra o Sul global. E, naturalmente, a guerra por procuração na Ucrânia. Veja, já fiz vários vídeos sobre o tema aí do DeepSeek, né? A irrupção do startup de tecnologia chinesa DeepSeek, sediada em Hangzhou, foi a deixa para os Estados Unidos lançarem o seu plano A, que é destruir os avanços tecnológicos da China. Veja, então o DeepSeek ele é visto como um azarão de código aberto. Vamos dizer, é um penetra, né, na festa do Vale do Silício. Só que a música está mudando, hein? É um penetra que pode chutar o DJ Mora e tocar sua própria música, será? No âmago da disputa, existem dois modelos se batendo no octógono cibernético, né? Do Dana White, né? O do ultracapitalismo neoliberal e dinheirista contra o socialismo meritocrático à moda chinesa. O chefe da DeepSeek se chama Liang Wenfeng. Wenfeng significa vanguarda da cultura. Liang significa ponte, né? Na China, os nomes são poéticos e também proféticos, né? Como anagramas, né? Então temos aqui a ponte para a vanguarda da cultura, o nome do criador do DeepSeek. Bom, vejam, a gigante chinesa de telecomunicações, a Huawei, que já sofreu um forte boicote, sanção e proibição nos Estados Unidos, porque ameaçou o monopólio lá do Big Data, né? A Huawei mostrou um chip de processador para data centers e computação em nuvem. Isso bem no meio da gritaria ocidental aí, né? No meio da gritaria aí do DeepSeek, hein? Porque a Huawei é um perigo para a segurança nacional dos Estados Unidos e também o BYD, o carro elétrico chinês, também é um perigo para a segurança nacional dos Estados Unidos, e daí taxaram o carro chinês em 100% de taxa, né? Bom, vamos ser realistas, vai. As empresas chinesas de Big Tech vão querer competir imediatamente com o poder de fogo financeiro das Big Techs dos Estados Unidos, cujos gastos vão além do US$ 1 trilhão. Por que o dragão vai querer competir na grana com a Big Tech? Então, a resposta do dragão foi desenvolver modelos extremamente econômicos, baratos e tão eficazes como os melhores dos trilhões lá do Vale do Silício. Usaram apenas 2.048 chips NVIDIA H800S, 5 milhões de dólares aí, para treinar um modelo com 671 bilhões de parâmetros. Na verdade, essa quantia aí de 5 milhões é uma fração muito pequena, né, do que a OpenAI e o Google gastaram para treinar modelos do mesmo tamanho. E o Liang, lá o taiwanês, né, desenvolveu tudo localmente, com a ajuda aí de uns gênios aí das universidades chinesas de Pequim, Tsinghua, Beihang, né? Bom, em poucas palavras, a DeepSeek é uma empresa 100% chinesa, capaz de criar modelos de código aberto e aplicativo gratuito para download para todos os consumidores do mundo. Recebeu ataques hackers cibernéticos colossais dentro do próprio Estados Unidos. O download agora nem sempre é fácil. Esse é o preço que você paga se você furar um negócio do US$ 1 trilhão, né? Outro ponto, hoje se falou o dia todo sobre sancionar, bloquear e proibir o DeepSeek, né? Não sei se eles têm poder para fazer isso no mundo, mas nos Estados Unidos eles estão realmente preocupados, né? Porque o modo dinheirista está sob ataque, porque o DeepSeek é gratuito, né? O ponto aqui é que esse modelo chinês de negócio surfou sobre esse modelo dinheirista, hipercapitalista, neoliberal, né? Que é imposto aí pelos Estados Unidos, né? Qual será a resposta do MAGA, então? Mais sanções, né?
O senhor Maga quer possuir e mercantilizar todos os dados de todas as pessoas do mundo, né? E o DeepSeek é gratuito e liberado. Compare então, né? E aí o Trump foi lá e pediu para os sauditas US$ 1 trilhão para desenvolver IA e data centers nos Estados Unidos. Já fiz vídeo sobre o Stargate, joint venture da OpenAI com a SoftBank do Japão, que já gastou 100 bilhões em infraestrutura de IA nos Estados Unidos. Em paralelo, a XAI de Elon Musk está construindo o Colossus, o supercomputador que tem 1 milhão de GPUs para treinar seus modelos de IA, o Grok. Aliás, eles estão lá tentando proibir o DeepSeek e já veio outra bomba aí, que é a IA, a inteligência artificial do Alibaba. Né? O Jack Ma está de volta. Né? A mídia disse que ele estava sendo perseguido pelo Partido Comunista Chinês e blá 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 e não sei o que. Tá aí. O Gwen, né? Já mais uma IA aí, barata, de graça e extremamente eficiente. Veja, vamos trazer aqui uma fonte do nosso canal, o professor Michael Hudson, grande fonte, costuma dar entrevistas no canal do Judge Napolitano, também um excelente canal de entrevistas norte-americano. Veja, o professor Michael Hudson, ele explicou que quando Trump prometeu a seus eleitores que os Estados Unidos devem ser os vencedores em qualquer situação, em qualquer acordo comercial, financeiro, militar, na verdade ele está declarando uma guerra econômica ao resto do mundo. Então vamos entender. Se as nações do sul global querem salvar suas economias de afundarem na austeridade, na inflação de preços, no desemprego e no caos social que vão ser gerados aí pelas sanções e boicotes do Trump, veja, essas nações terão que suspender os pagamentos de suas dívidas exteriores em dólares. Porque como é que eles vão pagar? Vocês estão entendendo? Será um calote geral, né? O MAGA está forçando o mundo a suspender o serviço da dívida em dólares. A política tarifária do DJ Moore vai acelerar a inflação de preços nos Estados Unidos e trará caos aos mercados financeiros dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Quem está dizendo é o professor Michael Hudson, né? As cadeias de suprimentos serão interrompidas, as exportações dos Estados Unidos serão depauperadas de tudo, de alfinete a foguete, de aeronaves a TI, tecnologia da informação e por aí vai. Os países serão obrigados a não depender mais das exportações dos Estados Unidos e para os Estados Unidos. E também as nações desejarão se livrar do cartão de crédito em dólar, não é verdade? O professor Hudson observou ainda que Trump pensa que a economia dos Estados Unidos é como um buraco negro cósmico, um centro de gravidade universal que vai puxar todo o dinheiro do mundo, né, e todo o superávit econômico do mundo para si mesmo, vai engolir tudo e todos. E esse é o projeto Trump. Esse é o objetivo do America First. O programa de Trump é uma declaração de guerra econômica ao mundo inteiro, ao resto do mundo, ao resto do mundo. A diplomacia dos Estados Unidos acabou. A sua vitória é a derrocada do resto do mundo. A União Europeia Norte Global é ainda mais vulnerável ao America First do que o Brasil e a América Latina. Veja, a balança comercial Estados Unidos-Europa está boa, está em um robusto aí, 1,5 trilhão de euros por ano. Só que a Alemanha e França assumiram dívidas impagáveis com o Império, por causa da derrocada, né, dos Nord Stream. Afinal, o Império imprime dólares e corta impostos dentro dos Estados Unidos. Né? É assim que ele vai resolver. Ele vai sancionar pesadamente os países, principalmente os aliados, vai baixar os impostos dentro dos Estados Unidos, porque os preços vão aumentar, e vai imprimir dólares loucamente, como se não houvesse amanhã. Esse vai ser a estratégia. O senhor da guerra e da limpeza étnica, vamos falar também de Gaza, mandou 2 vassalos, Jordânia e Egito, absorverem 1,5 milhão de palestinos, de pessoas de Gaza, de pessoas civis, de famílias, de pessoas comuns, absorverem como se fosse um absorvente, né? Veja, o artigo 49 da 4ª Convenção de Genebra
proíbe a transferência forçada de pessoas para fora ou para dentro de um território ocupado. Então vocês já sabem por que eles fizeram o cessar-fogo lá, né? Agora não é mais um território ocupado, então nós podemos remover essas pessoas. Como disse o Trump, nós podemos agora fazer a limpeza. Veja, por quê? Porque nada realmente importa para o rei das discotecas. Nada como transformar um genocídio em uma excelente oportunidade imobiliária. Quer dizer, ele é um homem do ramo imobiliário. Em um local fenomenal, ele mesmo usou esse termo, para produzir gás. Riad, Arábia Saudita, já prometeu investir 600 bilhões de dólares em Gaza. Então, já podemos imaginar que ele quer fazer resorts, hotéis particulares, praias idílicas para iates, tudo na terra dos palestinos expulsos. E é somente assim que os sionistas são felizes e agradáveis aos olhos de seu Deus. É preciso ter estômago, e eu ainda tenho estômago para suportar algo deste nível de malignidade. O famoso historiador francês Emmanuel Todd, ele demonstrou que o principal trabalho de Trump será administrar a derrota dos Estados Unidos contra a Rússia. Ele vai ter que administrar. Eu já trouxe fontes aqui do Emmanuel Todd para o canal, hein? Recomendo também muito esta fonte, este grande historiador francês. Veja, a decisão mais difícil de todas será como é que Trump vai tentar acabar com a guerra lá na Ucrânia de maneira que ele possa ser visto como um ganhador. Bom, há apenas duas opções ali. Acabar com a guerra, né? Sem acabar com a guerra de fato. Adiando, vamos dizer assim, adiando, e tentando ir manipulando a mídia sionista, a mídia atlanticista, a mídia mainstream, roubando a vitória russa, que é o que dizem os fatos, né, por meio da manipulação midiática. Né. Segunda opção, continuar a guerra da Ucrânia, armando Kiev, né, e mantendo lá o comediante tamanho pequeno, né, especialmente por meio dos vassalos aí da OTAN. E ao mesmo tempo ele vai se apresentar como um pacificador. Talvez ele seja até indicado para o prêmio Nobel, como foi o caso do Obama, né? Bom, essa é a lógica tóxica da atual guerra até o último ucraniano, essa coisa também terrível, né? Bom, esse truque não vai funcionar em Moscou. O Putin deixou bem clara as condições para um fim real da guerra, né? E ele sabe que o fim da guerra, conforme proposto, como está sendo proposto, é simplesmente uma pausa para o rearmamento da OTAN, um descanso para poder voltar depois duas vezes pior, né? O plano de 100 dias que tem circulado em Washington, Londres e Kiev aborda algumas possibilidades. Por exemplo, um telefonema entre Putin e Trump nas próximas semanas, talvez uma reunião aí bilateral, né? Até meados de março, talvez um possível cessar-fogo até a Páscoa, ou uma conferência de paz até o final de abril, mediada pelos Estados Unidos, China, talvez o próprio Brasil, talvez alguns membros aí da União Europeia, e depois eleições presidenciais na Ucrânia no final de agosto. Eu acho que já estamos aí com certo tamanho nosso vídeo. Bom, ontem eu discuti um tanto aí a respeito de socialismo versus capitalismo. Por quê? Porque eu sigo dois grupos, um de direita, que aliás foi um grupo que eu criei lá em 2015, e que ele é intragável hoje, é um lugar intransitável, uma verdadeira esgotosfera, em vez de foi um grupo que eu criei. Né? E sigo também um grupo de esquerda dedicado ao estudo do marxismo. Né? Ali sim tem muitas conversas, muitos debates, muitas argumentações e tudo mais. Então eu escrevi assim, veja, xingar e ofender os que defendem o socialismo nunca será debater o que quer que seja. O argumento de xingar de ladrão, de assar, é a desistência absoluta da atividade política. É o convite brucutu para a pancadaria, para a destruição e nada mais. Né? Porque exatamente como eu penso, você quando parte para demonização, para xingar o adversário, para difamá-lo, né?
Não há mais nenhum debate. Fazer isso não é fazer política, não é fazer debate, de maneira nenhuma, né? É uma coisa meio óbvia, né? Veja, o modo macartista, né, o modo que vigorou na Guerra Fria e que no Brasil chegou tarde, né? Veja, eu digo que eu sou capitalista e eu sou bom, e você é socialista e você é mau, né? E depois eu propago aos sete ventos que socialismo é um crime, né? Bom, daí o cabeça oca típica aí do Brasil paralelo compra essa lavagem, né? Midiática, ideológica, marqueteira. E é claro, ganha rios de dinheiro em cima. O capitalismo venceu, né? Estão entendendo? Mas não é assim. Veja, vamos analisar um pouco essa questão. Veja, quem que enfiou o comunismo na Ásia? Primeira pergunta. Foi lá implantado com dinheiro ocidental, vindo de banqueiros do Ocidente, de Wall Street, de Londres, da Alemanha. E também foi implantado lá, forçosamente, né, graças aos intelectuais do Ocidente. Bom, então veja, em 1917, os países estavam em guerra, né, a Primeira Guerra Mundial. Guerras civis nacionais e internacionais tremendas. Veja, numa guerra civil, uma parte da população se volta contra a outra parte. É assim. Há muitas perdas humanas, perdas principalmente civis e também militares. É muita desgraça junta. Houve guerra civil na Rússia, guerra civil na China. Né? Então, quando você diz, o comunismo eliminou 100 milhões de pessoas, veja, isso aí é simples propaganda, porque não é assim que as coisas funcionam. Já houve guerra civil nos Estados Unidos também. Na guerra civil estadunidense morreram milhões de norte-americanos, o norte contra o sul, todo mundo sabe. Culpar o comunismo é muito fácil. Agora, ninguém culpa os Estados Unidos por matarem milhões de índios, mexicanos, iraquianos, vietnamitas, afegãos, líbios, sírios, etc. Afinal, os Estados Unidos são os vencedores. E são liberais, capitalistas, democráticos, loiros, lindos, não é verdade? Daí, o European Parliament lança um congresso a fim de criminalizar o comunismo, porque eliminaram 100 milhões de pessoas, etc, etc. O livro negro do comunismo, quer dizer, um livro que não tem, não é absolutamente sério em nenhuma universidade e nenhum debate acadêmico sério no mundo vai se levar a sério o livro negro do comunismo, né? Então observe, o continente mais genocida do mundo, que é a Europa, então não é, veja, guerras religiosas, guerras dos 100 anos, guerras napoleônicas, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Veja, ele quer se pintar de ético, de cristão, de arauto dos direitos humanos. Ora, quem mais gosta de acusar os outros como se fosse um santo? É aquele cara lá com chifres, né? O acusador, né? Então essas acusações aí da esgotosfera brasileira não têm o menor valor político. Veja, eu entendo aí que a esquerda brasileira, veja, ela sempre estará disposta a se compor com o centrão. Até mesmo com a direita liberal, como se dá exatamente agora. De um modo pragmático, vivendo aquilo que é possível, a realpolitik, pelo tempo que for necessário. Contudo, a verdadeira esquerda política e histórica, que não é a esquerda neoliberal que está aí, veja, a verdadeira esquerda nunca vai desistir de lutar publicamente pela hegemonia de seus valores, ideias e projetos. Veja, a direita, em vez dela combater isso daí, ela deveria adotar esse mesmo pragmatismo para si, em prol de seus valores e ideias, em vez de viver batendo em fantasma, não é verdade? Bom, pessoal, acho que é por aí. Pô, falei em esquerda liberal, você poderia perguntar, mas então o Lula vive se compondo com os banqueiros, mas é inevitável. O Lula vive acalmando o setor do capital financeiro e seus porta-vozes. Por quê? É meio óbvio. Se ele bater de frente, ele vai trombar de frente. Vai cair do cavalo. Né? Pessoal, ficar na base de acusação e xingamento não funciona para nada. Se a direita continuar nessa infantilidade ressentida, de criança birrenta, bom, vão perder de novo em 2026. Né? Se bem que eles contam com a ajuda incomensurável do DJ, né? Do homem maga, do mago que vai trazer de volta as coisas aos seus devidos lugares e tudo mais. Bom, eu não estou dizendo que também não existe uma esgotosfera de esquerda.
verdade, tanto a esgotosfera de esquerda como a de direita são absolutamente inúteis e você não deve frequentar esses ambientes insalubres, não é verdade? Muito bem, pessoal. Então vamos ficando por aqui. Veja, para terminar, queria apenas dizer que aquele helicóptero lá que agiu como um drone e arrebentou um avião de passageiros há 3 dias lá em Washington. Veja, e ontem um avião caiu, mais um avião caiu em uma área urbana na Filadélfia. Aí dirão, mas é comum, aviões caem mesmo, pode ser uma falha humana, uma falha mecânica, pode ser, mas sempre tem alguma estranheza, né? Veja, eu lembrei que a Raytheon, a poderosa indústria armamentista lá do Pentágono, né, cantou de galo esses dias porque ela pode interferir no software de uma aeronave. Veja, ela tem tecnologia para impedir uma aeronave de se locomover, de se direcionar, de se manter no ar. Ela pode fazer uma aeronave, helicóptero, um avião cair usando meios eletrônicos. Será que os Estados Unidos estão sob terror, né, de seu próprio deep state, para variar? Bom, ficamos por aqui, pessoal. Muito obrigado por sua presença. Dá um like no canal, traga um seguidor para o canal, verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel. Indique para seus amigos, compartilhe nas suas redes. Se gostou do canal, dá aí o like, faz um comentário. E se quiser ajudar o canal, tem o Pix aí na descrição do canal. Hoje eu trouxe conteúdos aí da parte do Pep Escobar. Amanhã, se for possível, amanhã eu vou trazer um conteúdo realmente importante do grande geopolítico, talvez o mais importante do geopolítico hoje, que é o professor Alfredo Jalif, que é uma das nossas fontes. Convido-os também a assistir o próximo vídeo do canal. Então vamos ficando por aqui, nossa mídia alternativa, independente, de livre comunicação e expressão. Vamos em frente, pessoal. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.